Bom dia. Deputado, em primeiro lugar, como foi para o senhor ser escolhido aí? A imprensa desde ontem trata isso como uma derrota do governo, alguém do DEM presidindo a Comissão de Reforma Política. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, você pensar um partido de oposição presidindo uma comissão com essa importância não é natural, mas o governo cometeu um erro, né, muito óbvio, na eleição da presidência da Câmara, quando empurrou o PT para uma derrota cachapante, e essa derrota gerou consequências. Na hora da formação dos blocos para a eleição da Câmara, nós acreditamos, entendíamos que cabia a presidência a um partido da base, mas não necessariamente ao PT. Então participamos do bloco do PMDB. Com isso, o bloco do PMDB vai comandar a casa pelos próximos 4 anos e vai comandar as principais comissões, e pela forma como o presidente Eduardo Cunha já começou presidindo a casa, ele vai dar oportunidade àqueles que foram leais de primeira hora. E o Democratas foi, assim, um partido de oposição, que é minoria, consegue chegar à presidência de uma comissão tão importante, e num momento tão importante, que é um momento de crise profunda, política e econômica. Como é que vai funcionar essa comissão? Quanto tempo vocês têm para apresentar esse projeto de reforma? Olha, nós temos são até 40 sessões da casa, né? Mas nós esperamos, passado os 10 dias constitucionais, que é para apresentação de emendas à proposta, né, que será a principal proposta que será debatida. A partir dessas 10 sessões, nós esperamos fazer algumas audiências importantes, claro, mas não levar muito tempo para a aprovação do projeto. Acho que os debates já vinham acontecendo há muitos anos. Está na hora, claro, daqueles que chegam de primeiro mandato, que eles possam participar, possam também conhecer mais profundamente a proposta apresentada, apresentar as suas emendas, as suas propostas e caminhar para uma votação. Eu espero que a gente possa ter isso resolvido ainda antes do final do primeiro semestre. A minha vontade é que a gente tire essa peça da comissão em abril, final de abril, no máximo. Acho que 2 meses é mais do que suficiente. O senhor não está sendo otimista, não, hein? O senhor não está sendo otimista demais, não, hein? Estou sendo otimista, mas nos momentos de crise é que aparecem as grandes oportunidades, né? Por exemplo, se o governo não estivesse vivendo essa grande crise, o DEM não teria grande oportunidade de presidir a Comissão da Reforma Política. Então, eu acho que se o PT não tivesse nessa grande dificuldade de governo, o Eduardo Cunha não seria presidente da Câmara. Contra o PT, claro, poderia ser com o apoio do PT e do governo. Uhum. Então, nós estamos vendo uma crise política. A presidente Dilma não consegue sair desde o primeiro mandato da crise política e entrou no final do ano passado numa crise econômica, né, que também parece que não vai ter espaço de solução, até porque a base do governo não quer votar a favor das propostas do ministro da Fazenda. Então, no momento de crise profunda que a gente vive hoje, vivemos na política, sim, né? O governo vai muito mal na política e na economia, na gestão, na relação com o Poder Legislativo. Nesses momentos que a gente tem as melhores oportunidades. E acho que nós chegamos também, né, e a pesquisa da Datafolha mostra isso, no fundo do poço, né? A representação dos partidos já não vale mais nada para o cidadão, né? A rejeição ao governo, né, é brutal hoje, né? Virou 40 pontos em 2 meses. O Nordeste, que era onde segurava a presidente Dilma, a rejeição já aumentou também. Então, acho que, nesse momento, a gente tem que ter muita dedicação à comissão, muito trabalho, mas entender que esses debates não são novos. A proposta da OAB e da SLDB, que é válida, que vai ser debatida, ela já foi feita em 2013. Não é novidade para ninguém. Vamos estudá-la, aprofundar como um dos temas, vamos pegar a PEC do Vacareza, vamos aprofundar o que está aprovado ali e vamos caminhar, né, para votar o que a gente consiga votar. É claro que não dá para votar tudo, mas eu acho que a gente consegue tratar, sim, do sistema eleitoral, sim, fazer um sistema onde, né, uma questão fundamental seja tratada, que é essa questão do deputado com muito pouco voto se elege num partido e o deputado com muito voto acaba ficando fora. Essa é uma questão que eu acho que é fundamental. Perfeito. Chamado distritão, que pode ser único no estado, ou pode ser dividido em duas, 3 regiões dentro dos estados.
A questão do financiamento aí que o Supremo está discutindo, que ele está discutindo, que a gente acha que vai acabar avançando, um sistema, continuar um sistema misto, mas que a gente amplie as restrições, não apenas as concessionárias públicas, mas também empresas que têm benefícios fiscais, empresas que prestam serviços ao governo, também tenham restrição de doação. Com isso, você vai ter um sistema onde o setor público participe financiando parte, como acontece hoje, o setor privado também continue participando, mas com aquelas empresas que não têm nenhuma relação direta com o Estado. Assim, as doações serão ligadas, no meu ponto de vista, mais àquilo que as empresas acreditam em relação aos parlamentares. Eu sou mais à direita, eu sou mais à esquerda, acredito nessas ideias, acredito naquelas ideias. O fim da reeleição, eu acho que tem que ser debatido. Talvez a coincidência de mandato é um tema que vai entrar no debate também. A única questão que eu tenho, convicção pessoal, mas será debatido também, é que a tese do PT não tem como prosperar. Financiamento público, exclusivo e lista fechada. 80% dos brasileiros é contra. E se nós queremos fazer uma reforma que chegue no eleitor, não pode ser propondo aquilo que o eleitor rejeita. Senão é uma incoerência. Não é isso? Certo. O senhor citou vários trabalhos que já estão na casa. Me diga o seguinte, algo do trabalho relatado pelo gaúcho Henrique Fontana será aproveitado? De que forma? Olha, o deputado Henrique Fontana faz parte da comissão, é um dos deputados mais atuantes, sem dúvida nenhuma ele vai ter uma posição de destaque, ele tem uma posição de destaque na comissão e as propostas, as ideias dele são debatidas. Ele sabe, ele disse ontem, ele sabe que é muito difícil o financiamento público exclusivo e a lista fechada, mas acho que como nós também tínhamos uma posição do distrital puro, né, entendemos que também não é viável no Brasil de hoje caminhar para ele. Outra questão que a gente precisa avançar também é discutir a questão da televisão. Não pode continuar sendo o gasto de campanhas eleitorais na televisão, acho que estão sendo, né, campanhas de televisão caríssimas, né, quase cinema, né, isso tem que acabar. Tem que ser coisa mais simples, tem que ser debate, tem que ser o candidato no estúdio com a câmera aberta falando o que ele acredita e ponto final, porque isso também é um problema. Não é só como você vai captar o dinheiro para a sua eleição, é também quanto vai custar a sua campanha. Porque se a sua campanha se o custo da sua campanha for menor, a sua necessidade de ir ao setor privado, o financiamento também é muito menor. Então, eu acho que a gente tem que cuidar das duas pontas, não apenas da polêmica do financiamento, se é público, se é privado, se é misto, mas também é o seguinte, as campanhas precisam ser mais simples, onde o político tem a obrigação de falar mais das suas ideias, né, e não de ficar construindo na televisão sonhos que, na verdade, nunca se realizam. Tá. Vamos lá. O senhor já falou de várias questões aí ao longo dessa entrevista. Vamos rapidinho, então. Reeleição. Pode acabar a reeleição e o mandato ficaria em 4 anos ou 5 anos? Olha, eu espero que a reeleição acabe em qualquer hipótese, né? Mas os principais defensores do fim da reeleição, e o que está numa das propostas, é que o mandato vá para 5 anos. Isso talvez gere problemas para a população. Eu acho que o fim da reeleição ele é decisivo. Ele também tem gerado muito problema na política brasileira, porque os governos ganham eleição antes de assumir, já estão chamando os partidos, fechando acordos, já tratando da reeleição. Quer dizer, nem começou o primeiro governo, os governadores, os prefeitos, já chamam os partidos para negociar, na verdade, não o apoio para aquele governo, o apoio para o próximo governo, quer dizer, para a próxima eleição. Então, a reeleição, ela não fez bem ao Brasil, do meu ponto de vista, ela foi um erro, né, à época do meu PFL, do PSDB, e vou trabalhar dentro da comissão para que nós possamos, claro, se possível, com um mandato de 5 anos, mas mesmo que não seja, para que nós possamos acabar com a reeleição, porque ela atrapalha muito, a eleição, né? Fortalece muito quem está no governo, e acho que mais grave do que isso, ela atrapalha muito a gestão do governo no dia seguinte da vitória. Eleições gerais de vereador a presidente da República no mesmo dia, no mesmo ano, você imagina que possa mudar isso? Porque essa confusão também que se cria de 2 em 2 anos tem eleição, o Brasil vira uma geleia geral, né? Olha, é um tema que é muito forte na Câmara dos Deputados. Eu ouço muito essa vontade de unificar as eleições, né? E, do meu ponto de vista, não é uma questão de todo ruim. Mas
Nos Estados Unidos também tem eleição, aliás, o mandato de deputado é de 2 anos, né? Sim. Então tem eleição a cada 2 anos. Então, ter eleição a cada 2 anos, ela pode não ser o problema. Acho que há uma grande distorção, né? Eleição municipal sozinha, né? Você, por exemplo, na televisão, na eleição municipal sozinha, é a eleição que tem mais tempo de televisão no mundo. A eleição municipal no Rio, nas cidades, no Brasil, Sim. nas cidades onde tem televisão. Então, talvez algumas distorções possam ser desfeitas. Mas eu acho que o Brasil caminha, pelo que eu sinto dos deputados, pelo menos na Câmara dos Deputados, a Câmara caminha para a unificação dos mandatos, na tese que é melhor fazer tudo junto, que é uma eleição só, é um custo só. Né? Eu não sei, eu acho que é muita eleição junto, mas eu acho que esse debate tende a ter muita chance de ser aprovado na Câmara. Eu tenho só um pedido para o senhor, tá? E é um pedido. Pelo amor de Deus, coloquem a data da posse em outro dia. 1º de janeiro é um dia horrível, tá? Para prefeitos, governadores. Eu ainda não tinha tratado desse assunto. Parece que não é relevante, mas de fato é relevante. Tá, não, eu lhe digo porque é o seguinte, ó, eu cansei de ouvir Fernando Henrique reclamar do 1º de janeiro, Lula reclamar do 1º de janeiro, Dilma reclamou e aí não mudou nada e aí foi dada a posse em 1º de janeiro. É isso mesmo, não, tem que mudar. É uma data que não é boa. Não é boa nem para o Brasil, né? Você tem pouca oportunidade de trazer, né, chefes de Estado importantes, porque é uma data Sim. que as pessoas não vão sair dos seus países. Então, é uma data muito importante para a gente e precisa, de fato, ser num dia onde as pessoas possam, né, participar com mais tranquilidade. Certo. Proibição das coligações. Partidos ficariam proibidos de fazer coligações nas eleições proporcionais, admitindo-se apenas na eleição majoritária. Como é que o senhor vê isso? O distritão, ele acaba com coligação na proporcional, né? Fica só na majoritária, não é isso? Uhum. E aí, o que a gente vai discutir é se nós conseguirmos reduzir o gasto de televisão, por um lado, mas o que nós vai acabar ficando para discussão é a coligação na majoritária, porque isso tem gerado muitos problemas e poderá gerar e tem gerado alguns escândalos, não é isso? Sim. Né? Para o cara ter um maior tempo de televisão, os partidos têm muitas histórias, né? Muitos boatos, que os partidos têm preço, não é isso? Então, acho que nós devemos, na majoritária, ter um debate para que, claro, quem tem mais deputados é óbvio que tem que ter mais tempo que as outras candidaturas. Mas não pode ter a diferença que a gente tem em muitas eleições. Né? Na eleição do Rio, de prefeito de 2012, o candidato à reeleição tinha 17 minutos. O que tinha o segundo maior tempo tinha 3h45. Então, é desproporcional. Então, é uma distorção muito grande. Claro. É claro que o PMDB e o PT, que são os maiores partidos da casa, sempre terão o maior tempo. Mas eu acho que a diferença entre o tempo de maior campanha e o segundo tem que ser uma coisa que não inviabilize a disputa. Porque hoje, ter muito tempo de televisão inviabiliza a disputa eleitoral. Tá. Para fechar aqui, vamos encaminhar esse encerramento. Uma questão que está ainda em aberto, voto obrigatório. O brasileiro vai ter que votar obrigatoriamente entre 18 anos e 70 anos, né? Maiores de 18 e 70 seriam obrigados a votar? Eu sou a favor do voto facultativo. Né? Uhum. Não é consenso, mas eu sou a favor, já defendi isso. E foi aprovado na PEC do Vacarejo, na comissão da qual eu fiz parte, né? E defendo o voto facultativo. E uma situação da participação popular. Para projetos de lei que não modificam a Constituição, é preciso de assinaturas de no mínimo 1% dos eleitores hoje, né? Isso aí dá 1.400.000, mais ou menos, né? E de ao menos, em ao menos 5 estados diferentes, né? Isso muda, vocês imaginam que vão tocar nesse assunto também, essa possibilidade de participação popular? Olha, podemos entrar nesse debate. Não está aqui, ainda não entramos nessa discussão, vamos começar depois do Carnaval, mas posso sim, né, como você está colocando isso como um ponto, de fato é importante, né, para que o eleitor possa ter uma participação. Mas eu acho que com a internet, eu, por exemplo, recebo muitas propostas hoje, direto pela internet, Sim. e muitos dos meus projetos de lei já são projetos de lei de ideias que vêm do eleitor, que não é nem um eleitor que eu tenho uma relação direta. Eu acho que a modernização das relações da comunicação, ela ajudou muito isso, mas sem dúvida, né, às vezes
parte da sociedade quer apresentar um projeto que não tenha vinculação com nenhum dos partidos, dos parlamentares, que é uma coisa mais institucional. Certo. Talvez a gente possa reduzir esse número de assinaturas para que essa participação possa ser mais efetiva. Suplência de senador. Essa coisa de senador ter 2 suplentes, né? Concorre, você não sabe, nunca se liga em quem são os suplentes, muitas vezes são parentes. Como é que fica isso? É isso. Eu acho que tem que acabar. Está na PEC do Vacareza, vamos trabalhar para acabar com o suplente de senador. Eu acho que também é uma demanda importante. Tá, e uma última questão que eu não consegui estudar o texto dele, né, mas é uma proposta do senador José Serra. Político eleito, se quiser ir para ministério, tem que abrir mão do mandato. Né? Eu sou a favor dessa tese. Na França é assim. A pessoa... Na França, está me ouvindo? Não? Sim, sim, estão me ouvindo. Na França, o parlamentar que vira ministro renuncia ao mandato. Uhum. Eu acho que o poder legislativo e o poder executivo são poderes distintos, harmônicos, mas independentes pela nossa Constituição. Na hora que um deputado, um senador é ministro, essas relações deixam de ser independentes. Então você acaba tendo hoje no sistema brasileiro, exatamente por essa relação de pouca independência, né, e de interesse dos partidos de fazer parte direta do governo, né, com seus parlamentares, né, com seus parlamentares, você acaba gerando uma mistura que não é boa para o Brasil. Eu defendo que quem está no governo não pode ter mandato. Eu defendo a tese do senador José Serra. Por exemplo, na Inglaterra, quem troca de partido perde o mandato também, tem nova eleição. Ele pode até disputar a nova eleição, né? Mas perde o mandato. Então, eu acho que tem certas questões que a gente ajuda o processo político e ajudamos a relação entre o legislativo e o executivo. Eu defendo a tese do senador José Serra. Não sei se ela tem maioria para ser aprovada, eu acho que não, mas eu sou defensor. Cláusula de barreira para partidos? Cláusula de barreira para partidos. Eu acho que algo precisa ser feito. O Brasil, com 28 partidos, é ingovernável, né? É ingovernável. Então, eu acho que a gente tem que criar algum mecanismo, né, onde o país possa ter, né, o Congresso e os governos possam ter uma gestão melhor. Eu lembro quando eu cheguei na Câmara, né, no último governo do presidente Fernando Henrique, o PFL, PSDB e PMDB tinham mais de 300 deputados. Se governava basicamente negociando com 3 partidos. Hoje, no mínimo, você tem que falar com 12, mas uma votação você tem que falar com 28 partidos. Não tem condição. Um governo, para ser constituído hoje em qualquer estado, o governador do Rio teve apoio de 20 partidos, teve que negociar com 20 partidos a composição do seu governo. Isso inviabiliza e encarece. Porque, no mínimo, mesmo com boa vontade, com seriedade, para você acomodar todas as correntes que te ajudaram a sua eleição, ou que você precisa para ter o mínimo de uma boa relação com o poder legislativo, eles acabam gerando um governo inchado, pelo menos, né? Certo. Deputado Rodrigo Maia, espero conversar com o senhor em abril, já com tudo pronto, e que a gente possa votar esse ano. Eu acho muito otimismo do senhor para que no ano que vem as eleições municipais já tenham esse novo regramento aí. Não, vamos acompanhar. Muito obrigado ao senhor. Olha, se eu não for otimista, quem vai ser? Muito obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho, Obrigado tem muito pela trabalho pela oportunidade. frente. Com certeza. Tá bom?